Lançado em outubro de 1989 pela DC Comics, Asilo Arkham é uma das HQs mais sinistras, obscuras e ricas em simbolismos que já existiu. Escrito pelo lendário quadrinista Grant Morrison e com os geniais e sombrios desenhos de Dave McKean, Asilo Arkham, ou Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo, não só foi um divisor de águas na vida de Grant, como também foi responsável por redefinir o mito do Homem-Morcego. Inspirando o nome do melhor jogo de super-heróis, Asilo Arkham já foi a graphic novel mais vendida de todos os tempos, tendo vendido na época mais de 500 mil de exemplares, sendo assim um marco histórico no universo dos quadrinhos. Porém, não é apenas sobre isso que viemos falar nesse vídeo. Iremos mostrar que no meio dessa nebulosa HQ, entre os corredores ensandecidos do asilo, esconde-se verdadeiros tesouros, grandes mistérios que poucos ousaram tentar decifrar. Iremos mostrar a real intenção de Grant Morrison e por que essa história foi tão incompreendida até os dias de hoje. Então já deixe seu like, comenta e compartilha e não se esqueça de ativar o sino para não ficar de fora de nenhuma novidade. Eu me chamo El e você está no quadro From Hell. O terror gótico de Morrison surge de uma rejeição fanática acerca dos quadrinhos realistas que eram a onda dos anos 80, além, é claro, de suas ideias e de seus delírios macabros. Morrison infligiu uma grave insônia sobre si para escrever Asilo Arkham, para vocês terem ideia do tamanho da entrega e do comprometimento dele com sua obra, e fala um pouco desse processo no seu livro Superdeuses. Abre aspas. Levei um mês para escrever, contando algumas distrações em 1987. Eu ficava acordado até tarde para induzir o delírio, sem álcool nem drogas. Me vi forçado a encontrar o desarranjo mental no que já me era conhecido. Às 4:30 da manhã, depois de 50 horas escrevendo sem dormir, eu pilhava meus diários de sonhos e minhas memórias de infância mais aterrorizantes em busca de ideias. Fecha aspas. Com a fama de Cavaleiro das Trevas de Frank Miller e Watchmen de Alan Moore em 86, um caminho foi estabelecido. Agora esse era o novo jeito de se fazer histórias em quadrinhos. E então, de repente, diversos autores se gladiaram entre si numa disputa para ver quem criaria a história com mais músculos, mais armas, mais violência, mais personagens egocêntricos, cheios de vingança e traumas. Na contramão, quem também estava em alta nessa época era Grant Morrison, vivendo uma vida que sempre sonhou, com um apartamento em Glasgow, morando com sua namorada e seus gatos, tocando em uma banda e vivendo de sua arte. Grant tinha uma vida perfeita, embora hoje ele enxergue que essa versão do passado era um ser mesquinho e prepotente. Também em Superdeuses, o influente quadrinista e ironicamente desconhecido nos mostra que, graças à sua arrogante ambição, hoje podemos contemplar a obra mais onírica e sombria do Batman. Abre aspas. Eu e meus colegas éramos arrogantezinhos com grandes ideias e ambições incomuns. Os quadrinhos violentos não tinham mais nada a dizer da minha vida. Decidi dar as costas às ruas da violência, aos hidrantes e aos bueiros fumegantes de Frank Miller. Enquanto todos estavam se debatendo com as minúcias de como os super-heróis funcionariam no mundo real, decidi que iria cravar minha bandeira no mundo dos sonhos, da escrita automática, das visões místicas e da magia, no qual eu então me sentia mais confortável depois dos anos de puritanismo. Fecha aspas. Numa época que o realismo, a brutalidade e a violência estavam na moda, e o Batman no auge de popularidade com o filme de 89 e com a chamada Batmania, num fluxo de infinitas histórias onde o Zeitgeist direcionava tudo ao racionalismo e ao materialismo, típicos da mente ocidental, Grant propõe fazer mais que uma história de personagem. Um objetivo não tão simples estava em mente: exorcizar e purificar Batman e seus demônios. Ao invés de Orson Welles, Alfred Hitchcock, Scorsese e Roeg, seríamos influenciados por Crowley e Jung, como dito pelo próprio Morrison. Seria uma história não do real, mas da parte interna da mente. A mente de Batman, nossa mente coletiva. Crowley e Jung
foram importantíssimos, sendo responsáveis por traçar o caminho que Batman teria que percorrer. Grant sintetizou com êxito conceitos como o arquétipo da sombra e a individuação proposta pelo mestre do inconsciente coletivo, junto do real significado e do que deveria ser a função do tarot telêmico do magista e infame Aleister Crowley, numa simbiose perfeita, parecendo serem ideias que sempre estiveram ali em harmonia. Bom, mas sobre isso falaremos melhor a seguir. Agora vamos para a tão macabra e surrealista história de Asilo Arkham. O livro abre e fecha com citações de Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, sugerindo a natureza onírica da história. Este é o Batman, eu e você, leitor, na toca do coelho, por assim dizer. Você está louco, disse o gato, ou você não teria vindo aqui. A premissa é simples, os loucos escaparam e tomaram o asilo, agora os funcionários do asilo são reféns. O Coringa, com talvez a face mais tenebrosa que ele teve nos quadrinhos, exige a presença de Batman no asilo caso ele queira que os reféns sejam soltos. Aqui, Batman é uma sombra junguiana o tempo todo, é aonde sua sujeira e defeitos são expostos, e por isso temos sua identidade humana ali. Quando o comissário Gordon diz que entende se ele tiver medo de entrar sozinho no asilo, Batman diz: Batman não tem medo de nada, sou eu, tenho medo. Às vezes eu questiono a racionalidade das minhas ações, e tenho medo de que, quando passar pelos portões do asilo, quando eu entrar em Arkham e as portas se fecharem atrás de mim, será como voltar para casa. Batman, obviamente, é um ser maior que Bruce. Bruce sabe que, quando é possuído pela máscara, por sua identidade alternativa, ele é tão insano quanto sua galeria de vilões, o fazendo duvidar se não está à beira do precipício da sanidade. Enquanto isso, flashbacks da história do fundador do asilo, Amadeus Arkham, se passam em paralelo à jornada de Batman, numa constância de coincidências e semelhanças sinistras. Assim como Batman, Amadeus teve sua vida marcada pela morte de sua mãe, que foi afligida pela loucura, uma loucura oriunda de um mundo do lado negro, um elemento com tons Lovecraftianos, como sugere o próprio sobrenome deles, Arkham, palavra que primeiro aparece em contos do Lovecraft. Uma enigmática entidade morcego é responsável pela perturbação que Amadeus e Batman sofreram na infância, os transformando para sempre. Outro paralelo em suas histórias. A descida do Dr. Arkham pelo asilo é contada por meio de seus diários, em contraponto à imersão de Batman nesse asilo. Quando Batman entra, McKean cria uma imagem espelhada de quando Amadeus entrou algumas páginas antes. Lá dentro, Batman se depara com sua contraparte, o Coringa. Muito interessante como Grant Morrison e McKean expõem essa dualidade, deixando tudo tão evidente. As palavras do Coringa são letras vermelho sangue, não existe balão, é tudo muito caótico, sendo difícil de ler, um verdadeiro ataque anarquista. Enquanto isso, as falas de Batman são em balões totalmente pretos com letras brancas, enfatizando a luz escondida na escuridão, assim como Batman em Gotham. Quando o Coringa olha para o teste Rorschach, ele vê inúmeras coisas e eventos bizarros. Batman, porém, quando olha, diz não ver nada, mas o desenho não mente. Ele está vendo um grande morcego nevoento na escuridão, numa imagem foda que pega toda a página. Batman é unilateral em sua visão, ele sempre está reto em sua missão e propósito. Batman é a justiça incorruptível de Gotham, e nos borrões onde se projeta o inconsciente, ele vê só uma coisa, que voa em linha reta, o morcego. O Coringa então insiste que a doutora Ruth e Batman façam um jogo de associação de palavras. Batman diz que não tem medo e que são apenas palavras. Aqui Morrison, McKean e Coringa entram na cabeça de Batman, com as associações e os desenhos em sintonia com a história. Cada palavra que a doutora diz, uma imagem, um símbolo se manifestam na mente de Batman. Aqui temos a primeira prova de fogo, aonde Batman é obrigado a enfrentar seu passado.
por mais torturante que seja, é fundamental para o fortalecimento do nosso herói, sem falar que, o tempo todo em asilo, inclusive nessa cena, Grant Morrison mostra o poder, influência e peso que símbolos, palavras e memórias têm sobre toda a realidade. Depois de uma recepção calorosa repleta de simbolismos, Batman mergulha na escuridão do abismo, indo em direção à loucura, se perdendo no labirinto em uma jornada épica que o mudaria para sempre, aonde Batman teria duas opções: ou ele vence a insanidade, ou ele se perde em um eterno pesadelo. Na medida em que Batman atravessa o asilo, ele enfrenta, ainda que indiretamente, os mais perigosos membros daquele sanatório-prisão. Vilões esses que foram escolhidos a dedo por conta de suas essências arquetípicas. Em uma guerra mística com seu eu, se livrando da sujeira que acumulara nos últimos anos nas mãos de alguns criadores. E aqui faremos uma pausa para esclarecer algo de suma importância. Embora Asilo Arkham seja uma obra extremamente simbólica e cheia de leituras psicanalíticas, a obra consegue ir mais longe que isso. Grant Morrison, em uma entrevista de 1999, foi perguntado no que ele estava pensando e o que ele estava dizendo com todas aquelas colagens e imagens de Dave McKean. Morrison respondeu o seguinte, abre aspas, "Eu queria que fosse esquizofrênico, porque os esquizofrênicos olham para o mundo onde tudo é objetivado, onde as coisas não significam outras coisas, porque a história toda já tinha outro ângulo. Eu não queria que isso estivesse na arte ao mesmo tempo. Eu queria tudo objetivado. A xícara de café é uma xícara de café. Quando você é esquizofrênico, não há nenhum sentido nisso." Fecha aspas. Ou seja, tudo aquilo que vemos no asilo são literalmente aquilo. Embora a obra tenha níveis de profundidade, quando vemos a entidade morcego, por exemplo, para além de interpretações, ali o que vemos é literalmente uma entidade vinda do outro lado para enlouquecer pessoas. Então, é importante entender isso a respeito das colagens e das artes de McKean, para não lermos essa HQ como se tudo fosse uma alegoria a algo. O que parece na nossa frente, de fato está lá. Dito isso, vamos voltar aos corredores mórbidos do asilo. Às vezes, acho que o asilo é uma cabeça. Estamos dentro de uma cabeça que nos sonha. Talvez seja a sua cabeça, Batman. Arkham é um país dos espelhos e nós somos você, diz o chapeleiro maluco. Há um momento em que o Batman se mutila com um caco de vidro em sua mão. Grant Morrison diz o que pretendia com essa cena, dizendo que esse ato aprofunda o simbolismo ritualístico da história. O tema recorrente do peixe é uma atribuição astrológica da carta da lua, que também se relaciona com Cristo, que por sua vez pode ser ligado ao deus egípcio Osíris, cuja vida e descida ao mundo subterrâneo encontra paralelo com a vida de Amadeus Arkham. Você que está assistindo, pense, reflita sobre tudo isso. O sombrio asilo é construído sobre o símbolo da Vesica Piscis, o antigo sinal cristão grego que, como mostrado por Morrison em Os Invisíveis, se trata de uma representação holográfica do universo. Dois peixes, duas mentes, dois mundos que formam um terceiro. Uma séria casa em um sério mundo, ou seja, Asilo Arkham é o nosso mundo. Mas não é só isso, Asilo Arkham também é uma cabeça, a cabeça de Batman, aliás, duas cabeças. O asilo também é a cabeça do Coringa, como mostra em uma das capas aonde Batman entra no asilo através da boca do Coringa. O asilo é uma mente divina, sobre o qual dois princípios combatem, como diz o aforismo 1 do Tractatus de Philip K. Dick, a mente divina que projeta o universo hologramático. Batman e Coringa são aqui os dois aspectos da mente de Deus que se separaram. Arkham é o aspecto sombrio, louco e violento de Deus, que por ser negado e mandado para o inconsciente, se torna pior e sem controle. É onde estamos,
Se perceberem, verão que muitos dos problemas de Arkham são os mesmos do nosso mundo. Outro tema que também é de extrema importância é o dia onde se passa a história, 1º de abril, e não é o dia da mentira, mas sim o dia da reversão, como esotericamente é conhecido, onde os papéis são invertidos, os lados são trocados. Para purificar o Cavaleiro das Trevas de sua mente infestada de demônios, Grant Morrison o faz entrar em Arkham, agora louco, um contorno sombrio, assombrado por suas memórias, enquanto seu arquirrival, o Coringa, é dito ter uma super sanidade. Sanidade essa vista por nós como loucura. Coringa, nesse percurso de Batman, para poder escapar do asilo, age como guia. Coringa no final até acompanha Batman cordialmente até a saída do asilo. Entre diversos vilões, prisioneiros do asilo que Batman encontra em seu caminho, além do Coringa, também é de extrema importância o Duas Caras. Ali, os simbolismos mágicos voltam a indicar o que acontece nesse Vale das Sombras. A carta da Lua no tarô representa o julgamento e a iniciação, morte e ressurreição, também associada com o peixe. A lua é a moeda que Deus jogou, como indica Harvey Dent, e cujo lado riscado voltado para nós é sua face irada e ensandecida. É engraçado pensar como diz Einstein, Deus não joga dados, e de fato, ele joga uma moeda. O Asilo Arkham em seus horrores espelha o nosso mundo e nos dá a saída, a cura para a insanidade do mundo. Embora Asilo Arkham seja um sucesso e agrade uma grande parte dos colecionadores de quadrinhos, o fato é que muitas pessoas não entenderam a obra ou acusam Grant Morrison de ter viajado e que todos aqueles simbolismos na história não têm nada a ver com nada. E o motivo para isso é que as pessoas não levam os quadrinhos a sério como Grant leva. A proposta de Morrison é literalmente trazer uma transformação para o Batman e para o leitor. É como se Morrison dissesse, eu quero trabalhar com Batman, mas não nessa forma danificada. O homem reprimido, blindado e sexualmente congelado em Asilo Arkham foi concebido como uma crítica à interpretação dos anos 80 de Batman. Era preciso para que Batman se tornasse o guerreiro zen que posteriormente Grant Morrison trabalharia. Asilo Arkham estava esperando ser ativada magicamente. Grant Morrison nos deu essa obra a fim de nos transformar, nos mostrando Batman atravessando um caminho iniciático, aonde ele enfrenta todos os seus demônios. E não foi apenas Batman que teve sua reversão ao olhar pelo espelho lunar. O motivo de colocarmos Asilo como uma obra de importância sem precedentes é porque ela também é capaz de nos mudar, assim como aconteceu com o autor da obra Grant Morrison, como ele escreveu em Superdeuses. Abre aspas. Aclamada por público externo ao leitorado tradicional, a HQ foi muitas vezes descrita como incompreensível, sem sentido e pretensiosa por muitos do lado de dentro. Com sua tendência para ficar espinhento quando eu insistia que não havia regras para fazer quadrinhos de super-herói, Alan Moore teve sua revanche quando elogiou o trabalho de Dave McKean, mas descreveu o resultado final como um cocô banhado em ouro. Isso foi depois, devo dizer, de eu rechaçar Watchmen com crueldade, dizendo que era o equivalente de 300 páginas a um poema de ensino médio. Portanto, me senti impelido a aceitar aquela com um sorriso. Apesar disso, as acusações de pretensão doeram. Eu era um fugitivo da classe operária, fingindo ser o estudante de arte que nunca fui. Eu era cheio de palavras bonitas, mas palavras bonitas era tudo que eu tinha. O espelho lunar de Asilo Arkham, posicionado à minha frente, revelou a máscara grotesca de desdém falso que eu construíra para mascarar minhas incertezas. A obsessão com a arte e moda, mitos e música pop, com a qual eu me distanciaria das raízes, agora parecia tão falsa quanto os dentes da vovó. Chega de influências, decidi. Chega de plágios e citações dos românticos. Eu ia raspar minha cabeça antes que os genes da calvície acabassem com o meu corte Beatles.
e seria eu mesmo desnudado. Fecha aspas. E com isso chegamos ao fim. A ideia é fazer o que ninguém se propôs, ativar Asilo Arkham com seu propósito claro. O que ninguém entendeu é que ao ler somos confrontados com o nosso reflexo lunar, nosso subterrâneo psicológico, assim como Batman na história e Grant Morrison fora dela. E simplesmente dizer que não gostou e sair criticando como muitos fizeram é tratar essa obra como um simples entretenimento, e assim sendo tomado por esse reflexo obscuro sem perceber, em vez de dominá-lo e caminhar com esse conhecimento para fora do asilo. A iniciação que Batman passa e o exorcismo de seus demônios também é possível para nós, se tivermos coragem e o olhar certo. Espero que vocês tenham gostado. Nova Gênesis agradece a audiência e até a próxima!